Olá, boa noite. Aqui a doutora Rosalie assumindo novamente o Instagram da Debra Brasil para começar mais um episódio do Debra Talks. E hoje o Debra Talks ele vai ser sobre cuidados paliativos com a Ana Paula Rey. Antes de começar, enquanto as pessoas vão entrando na sala, eu vou dar aquelas informações habituais. Todos esses episódios do Debra Talks, para quem não pode ver ao vivo, eles ficam bem. Estou dando as informações habituais para falar para as pessoas que nossos episódios eles ficam todos gravados no IGTV, no canal do YouTube, no site da Debra. Então não tem desculpa para não assistir, Ana. Tem muitas plataformas, muitas formas de assistir, de assimilar esse conhecimento. A gente já tem 23 episódios. Eu até já perdi as contas, gente. Tem uns 23 episódios do Debra Talks já. Então, a gente tem Debra Talks com profissionais da saúde, tem Debra Talks com a comunidade. Está sendo sempre muito emocionante conversar com as pessoas, Ana. Sim, tá. Eu chego até a ficar arrepiada, gente, agora que eu falei. Está sendo muito emocionante conversar com essas famílias, com essas mães, com essas pessoas. Assim, eles têm tanto para falar, né, Ana? E assim, dar esse canal, assim, essa oportunidade deles contarem um pouquinho, assim, 40 minutinhos da história de uma vida inteira. Assim, tá sendo muito emocionante. No último episódio, a dona Elza contou com riqueza de detalhes. Tudo que ela passou, tudo que ela aprendeu para ajudar a filha dela, assim, toda a parte de alimentação natural. Então, depois a Ana Luísa contando. Então, assim, tá sendo muito enriquecedor pra gente, assim, poder partilhar um pouquinho dessa história que são histórias tão bonitas, né, Ana? Boa noite, doutora Rosalie, tudo bem? Tudo ótimo. Então, queria agradecer você, né? Agradecer também ao Leandro e à doutora Janine. E eu acho que complementando o que você estava falando, parabenizar a Débora, porque eu acho que todo mundo está se sentindo bem próximo da Débora nessa pandemia, né? A gente está aprendendo muita coisa. Eu já aprendi muitas coisas legais com as conversas de vocês. E realmente assisti a live com a dona Elza, me emocionei também. Nossa, o relato dela foi muito emocionante. E perfeito, assim, ela falou muito da relação que ela teve com os profissionais de saúde no início, né? Nossa, que foi, assim, não muito agradável. Então, acho que o tema de hoje também tem um pouco a ver com isso, né? Muito. Gente, a gente não planejou, tá? Foi um universo. Tem algumas coisas que têm acontecido, assim, que a gente vê que é isso aí, assim, é o universo conspirando para essas coisas acontecerem e a gente conseguir passar essas histórias tão bonitas, assim, complementar. Contar uma história, né? Eu acho que o Debra Talks, desde o começo, ele vem contando uma história. Assim, desde quando a gente começou lá no primeiro episódio, que foi sobre o Covid, com a Janine, e a gente foi falando depois contando uma história da EB, assim, colocando a EB em evidência, mas sempre de uma forma muito positiva. E hoje a gente vai conversar sobre cuidados paliativos. E é um tema que, para mim, até pouco tempo, era desconhecido. Eu fiz uma enquete no perfil da Debra e coloquei duas perguntas muito simples, Ana. Se as pessoas já tinham ouvido esse tema, esse nome, cuidados paliativos, e se elas sabiam do que se tratava. A imensa maioria respondeu que sabia, que já tinha ouvido falar sobre cuidados paliativos. E aí, a maioria, em torno de 60% das pessoas que responderam, falaram que sabiam do que se tratava cuidados paliativos. Mas aí eu fiz essa pergunta e me coloquei nessa situação, porque até pouco tempo atrás, e mesmo tendo formação médica, eu trabalho num hospital que atende pacientes com câncer, trabalho num hospital infantil que também atende pacientes com câncer. O nome, o termo cuidados paliativos me era conhecido, mas eu não tinha ideia do que era de verdade. Eu imaginei o que era, mas eu não entendia. E há pouco tempo atrás, eu mudei essa visão do que são esses cuidados.
E aí eu achei muito legal a gente poder conversar sobre isso, porque eu tenho certeza, depois no final eu quero perguntar para as pessoas que responderam, se as pessoas que responderam, se era isso mesmo que elas imaginavam. Se no final de tudo que a gente conversar, se cuidados paliativos para elas era exatamente isso, né? Que é um termo tão amplo, que tem tanta coisa envolvida. E aí a gente começa assim, Ana. Eu queria perguntar para você, a gente já deu aí 10 minutinhos para as pessoas entrarem. Eu queria perguntar primeiro, a gente sempre pergunta aí quem que é o nosso convidado e qual que é o envolvimento dela com a EB. Então é isso aí, Ana. Quem é a Ana Paula Rey e qual o envolvimento dela com epidermólise bulhosa? Bom, então eu sou enfermeira, eu moro aqui em Curitiba e a minha relação com as pessoas com epidermólise bolhosa, ela começou na APAPEB. Até trouxe aqui um chaveirinho que nós temos, né? A APAPEB é a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Epidermólise Bolhosa aqui do Paraná. Então eu conheci essa associação por meio de mensagens, assim, de um grupo no WhatsApp, e comecei a participar das reuniões e me envolver nos trabalhos, né? Essas coisas a gente não sabe explicar muito bem como acontecem, né, doutora Rosalie? Quando a gente vê, a gente também está super envolvido. Eu conheci muitas pessoas super interessantes, né, profissionais, familiares, pacientes, e aí comecei a me envolver com essa família, né? É uma verdadeira família. E eu sou estomaterapeuta. A estomaterapia é uma área da enfermagem que cuida de feridas, de estomas, né, que algumas pessoas com EB usam também, a traqueostomia, a gastrostomia, e incontinência, né, mas a minha área de atuação é mais maior mesmo nas feridas. E a partir disso, então, eu comecei a auxiliar a PAPEB nesse sentido, né, no que se referia às feridas. É um trabalho que me gratifica muito. Então, eu falo desse lugar, né, aqui do Paraná. E começando, né, o que você perguntou para as pessoas se elas têm conhecimento sobre os cuidados paliativos. Então, acho que, assim, todo mundo já ouviu falar, a maioria das pessoas já ouviu falar, né? Profissionais de saúde também. E até eu mesma, eu acreditava que eu sabia o que era cuidados paliativos, né? Comecei a estudar isso mais intensamente, assim, de alguns anos para cá. E o que eu percebi? Que o meu conceito também não estava muito correto, né, de cuidados paliativos. Porque o que as pessoas que estão assistindo podem até comentar, né? Quem já ouviu falar de cuidados paliativos, o que entende por isso. Mas a maioria das pessoas, o que eu percebo, associa muito os cuidados paliativos a pessoas que estão no final da vida. Seja um adulto, uma criança, não importa. Então, normalmente as pessoas fazem essa associação, né, quando a gente fala em cuidados paliativos. E, na verdade, o conceito ele é mais amplo, né? Então, é um cuidado, primeiro, acho que a gente pode falar do conceito, né? Um conceito que não está fechado. A Organização Mundial da Saúde sempre vai renovando o conceito justamente para tentar abordar com palavras, né, a melhor forma de expressar esses cuidados. Mas na última versão desse conceito, o que eles colocam? Primeiro que são cuidados holísticos, né? Então a gente não pode focar só em dimensões biológicas. Então, por exemplo, qual a relação que a gente pode fazer disso com uma pessoa que tem epidermólise bolhosa? Muitas vezes ela tem um sintoma, por exemplo, a dor, né? Que é um sintoma que acomete muitas das pessoas com EB. Porém, aquela dor, ela é biológica, mas ela pode também estar em outras esferas, né? Esferas sociais, esferas psicológicas, afetivas, espirituais. Então, em primeiro lugar, a gente tem que considerar isso. Muitos sintomas não estão só, né? O tratamento, o controle não estão só na esfera biológica. E muitas vezes a gente foca muito nisso, né? Apenas nisso, na esfera biológica. Então, acho que essa é a primeira coisa do conceito. A segunda coisa é que ele se aplica a todas as idades. Então, não é apenas a idosos, por exemplo, né? Então, se aplica a um recém-nascido, prematuro, a um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto e também a um idoso. Outra coisa que eu acho importante pontuar é que, sim, esses cuidados eles são muito utilizados a pessoas no fim da vida.
Porém, eles são também utilizados para qualquer pessoa que tem uma doença grave, né? E em muitas situações, a epidermólise bolhosa, ela tem um caráter de gravidade, né? Então, a gente precisa utilizar esses cuidados. Além disso, esses cuidados podem ser aplicados a qualquer pessoa que tenha uma doença, né? Que não tenha cura e que tenha sintomas que causem sofrimento. Então, acho que essa relação que a gente pode fazer com a epidermólise, né? Então, eu acho que muitos de nós já fazemos cuidados paliativos sem ser formalmente paliativistas, né? Então, eu vi, por exemplo, diversos bate-papos aqui no Instagram da Débora, falando, por exemplo, do uso do canabidiol, né, de tratamento para dor, né, controle da dor. Então, tudo isso, a questão do prurido, que é uma coisa que incomoda também. Então, toda essa busca, né, de alívio desses sintomas, de controle desses sintomas, são cuidados paliativos também, né? Mesmo os profissionais não tendo essa formação própria para cuidados paliativos. Mas sempre lembrando que, ao pensar em qualquer um desses sintomas, né, que causem sofrimento, a gente tem que pensar que muitas vezes o controle não está só nessa dimensão mais biológica, né? Não é assim, por exemplo, um remédio, ou um creme, ou um curativo que vai dar conta de tudo, né? Então a gente tem que pensar em outras dimensões do cuidado, né? Acho que essa é a primeira coisa que a gente podia comentar. Até para tirar, assim, um pouco da questão, cuidado paliativo é cuidar de quem está morrendo, né? Não, na verdade, não. É cuidar de quem está vivendo, com certeza, né? Ana, assim, eu adorei essa sua colocação, essa sua explicação. Acho que foi perfeita. Você conseguiu pontuar os pontos mais importantes e, no final, fechar com a frase: os cuidados paliativos não são para quem está morrendo, mas para quem está vivo, né? Porque o essencial é ter esse controle dos sintomas. E o cuidado paliativo, ele foca nisso, no controle dos sintomas. Não importa se esse controle ele vai ser possível com medicamento, ou com não medicamento, ou na esfera espiritual, ou na esfera emocional. O importante é que essa pessoa, que é o centro do cuidado, ela tenha esse controle, ela tenha essa qualidade de vida, pelo tempo que ela viver. Pode ser uma semana, podem ser 10 anos, né? Então, é muito importante que as pessoas quebrem esse preconceito do que é o cuidado paliativo. Eu tinha um pouco, assim, quando entrava um paciente, às vezes que vinha, esse paciente está no cuidados paliativos, né? Sempre dava aquele ar de, meu Deus, ele está em fim de vida. E é muito diferente, porque, assim, eu consigo perceber que aquele paciente que está acompanhando com uma equipe de cuidados paliativos, ele tem mais explicação, ele conhece mais sobre a doença, ele conseguiu compreender, né, qual que é a função daquela equipe que é multi e que está ali para ajudar ele, na esfera que for possível. Eu vi uma live, a gente fez a live da dor com a Mariana, e a Mariana há pouco tempo fez uma live de cuidados paliativos com uma colega dela que trabalha aqui no estado, né, trabalha no hospital que essa colega atua, e ela estava falando que ela já levou capelão para o hospital, porque tudo isso faz parte do cuidado. E eu achei super interessante a gente estar falando nisso e conceituando na EB, porque a EB é uma doença grave em muitos casos, sem cura em todos os casos. Hoje a EB não tem cura. A gente sabe que tem diversos pacientes, né, com EB severa e grave, com um controle inadequado dos seus sintomas, que é dor, que é a coceira, não é? E a gente não consegue colocar em palavras para oferecer para ele esses cuidados. A gente tem medo, a gente tem vergonha de falar: olha, o que você precisa de uma equipe de cuidados paliativos. A gente tem medo que a pessoa entenda que, olha, a gente está desistindo de você e você está indo para um cantinho agora que é só paliativo. Né? Então a gente precisa mudar. Então eu estou muito feliz de poder falar, e com essa sua explicação assim sensacional do que foi, a gente começa a entrar no tema propriamente, ele falando sobre cuidados paliativos e EB. Ana, hoje assim, o que você enxerga
Assim, a gente não precisa nem entrar na esfera medicamentosa. Vamos esquecer disso aí porque é muito. Eu queria hoje focar naquilo que a gente consegue trabalhar do não medicamentoso, do todo o conceito do que isso envolve para a pessoa com EB. E várias pessoas já estão falando aqui. Vou falar uma mensagem aqui. Tem várias pessoas, a Tal entrou. Gente, aquela live de capacitismo que eu falei da Tawane, lá na live da Tawane, a Tawane fez com a Ana Paula, que foi uma live maravilhosa sobre capacitismo. A Tal tá aqui, foi uma das primeiras a entrar. E a Luciana colocou aqui, ó, oferecer o bem-estar em uma dimensão que oferece uma visão integral. São várias dimensões, né, Ana? Fala Sim. sobre isso, são várias dimensões. Eu acho que a primeira dimensão que a gente conhece mais, mas também não tanto, é a biológica, né? Eu digo que não tanto, porque eu acho que a gente ainda precisa estudar muito, né? O mundo está estudando muito como aliviar melhor, controlar melhor os sintomas das pessoas com EB. Então, pegando um exemplo, prurido, por exemplo, né? Tem várias pessoas estudando, os estudos demoram a sair porque a população é pequena entre aspas, né? Mas assim, para os estudos isso é mais lento. Então, um exemplo. Então, tem vários estudos caminhando para prurido, outros para controle da dor. Eu vi na live que foi falado sobre o canabidiol. Então, apesar de ter evidências que pode auxiliar, evidências ainda não consistentes, né? Mas para algumas pessoas não adiantou. Então, assim, precisa ainda de muitos estudos. Mas quais seriam as outras dimensões? Eu acho que uma dimensão muito importante é a dimensão... Você. Em relação ao canabidiol que você estava falando, a gente fica pensando, será que para aquelas pessoas que funcionou tão bem é porque aquela força, né? Aquela vontade, né? Aquele né, intuito de que aquilo funcionasse, participou disso também, né? Nessa dimensão. Né? Sim, são perguntas, né? Ou isso foi possível fazer um efeito em uma outra dimensão, né? Uma outra questão, vocês falaram da ansiedade, por exemplo, que é uma esfera mais psicoafetiva, né? Então a gente também tem que pensar em outras possibilidades. A dimensão psicológica, afetiva, eu acho que a dimensão espiritual, que a gente não fala muito, né? A espiritualidade, ela tem também a ver com a religião, mas não só com isso. É tudo aquilo que te faz bem. Então, às vezes, a pessoa com EB e a família também precisa descobrir o que faz bem, que não esteja só relacionado a medicamentos ou curativos. Exemplo, às vezes eu aprendo muito com a Tawane, né? Ela falando dos grupos que ela participa, dos coletivos. Não sei se é verdade, né? Eu tô falando por ela, mas eu sinto que isso é uma coisa que faz bem para ela. Então, isso atinge a esfera espiritual. Te faz pensar em outras coisas, uma coisa que você gosta, num coletivo de pessoas com as quais você possa dialogar, que você se identificou. Então, isso é uma super dimensão espiritual, né? Ou sei lá, se a pessoa gosta de música, ou de ler, ou de fazer um artesanato, né? A gente precisa pensar também nisso, né? E eu acho que a pegada dessas dimensões todas, a gente não pode focar só na pessoa com EB, mas também na família dela, né? Sim. Porque os cuidados paliativos não existem sem a família. E eu acho que até eu posso aqui fazer uma meia-culpa, né? Muitas vezes a gente sai de um atendimento, por exemplo, de um bebê, que é normalmente um atendimento mais complicado, vai fazer um curativo, sei lá. Eu já fiquei 4 horas na casa de uma família. Demorado. Você sai daquele atendimento também precisando de cuidados. E muitas vezes a gente não tem um olhar para os familiares, para ver como eles estão, quais as necessidades dele. Então, entendendo que essa relação da pessoa com a família dela é super importante para o bem-estar, a gente também deveria olhar mais para isso, né? Eu lembro que eu vivi uma situação muito bonita com a Roberta, da PAPEB, né, que é a nossa presidente. Uma mãe nos ligou muito, muito desesperada, assim, muito angustiada, porque o filho dela estava na UTI, ele estava
né, numa situação mais crítica, assim, de cuidados, e ela estava muito desesperada, porque ela não estava conseguindo estabelecer uma relação de confiança com a equipe. Então, toda vez que a equipe ia tocar no bebê, ela ficava em pânico. Então, ela nos ligou implorando, assim, pedindo mesmo que a gente fosse até lá. E nós fomos, naquela noite a enfermeira autorizou, nem sempre isso acontece, né? Porque a gente nem sempre é autorizado aí. Naquela noite a gente conseguiu a autorização, nós fomos, fizemos o cuidado junto com a equipe e no final nós fizemos uma oração, nós fizemos um Pai Nosso. Então eu me lembro assim que eu segurei na mãozinha. Eu segurei na mãozinha do bebê, ele pegou a minha mãozinha assim de um lado, a Roberta pegou na minha mão, a enfermeira pegou na outra mão, a mãe deu a mão para o bebê e a gente fez essa oração. E ao final, nossa, assim, foi uma coisa tão boa, foi um cuidado tão bonito, né? Eu acho que era isso que estava precisando, né? Para todo mundo se acalmar, para criar uma relação de confiança, foi muito bonito. Então é isso, eu acho que cuidado paliativo é isso também. É ir um pouco na contramão do que a dona Elza relatou, que muitas famílias relatam, né, que o profissional diz para ela um prazo de validade para o filho, né? Então não é isso que a gente quer. A gente quer um profissional que seja amoroso, que seja caloroso, que cuide das outras dimensões, né? Que faça uma oração, ou que dê um abraço, que olhe para a família, né? Eu tô falando da mãe, mas pode ser o pai, podem ser os irmãos, que às vezes ficam perdidos, né? Os avós. Os Então, eu acho que o não são família. cuidador. Exato. E aí você tocou num ponto super, né? Cuidados paliativos não existe, então, sem o cuidado com a pessoa, olhando para todas as dimensões, sem o cuidado com a família e sem o cuidado para o cuidador. E o cuidador profissional também, né? Porque eu vi você se emocionou, eu me emociono também. Nossa, a gente sempre, várias vezes, em vários atendimentos, até numa ocasião também que nós fomos pela PAPEB visitar as famílias do interior do Paraná, diversas vezes, assim, todo mundo se emociona para o carro, né? Para chorar um pouco, desaguar, porque a gente também precisa de cuidados, né? Ontem até eu conversei com a enfermeira Maria Helena Mandenbal sobre isso, né? E ela até me indicou um livro muito legal, eu queria falar aqui, porque eu fiquei lendo a noite inteira ontem, que é o Dilema do Porco-Espinho, né? E é muito legal, assim, a ideia, né? A gente é como se fosse um porco-espinho e a gente tem os nossos espinhos, assim. Então a gente precisa de calor do outro, né? Porque a gente está no frio, a gente procura o outro para se aquecer, para cuidar, só que ele espeta a gente com os espinhos dele. Então essa relação assim, sempre vai ter um espinhozinho para incomodar, mas a gente também precisa do cuidado, né? A gente precisa. E cuidados paliativos é isso também. É a gente cuidar do nosso bem-estar para poder cuidar melhor da gente e das outras pessoas. Gente, aqui minha internet deu uma alteração. Você tá tudo certo com vocês? Você tá vendo Eu tô bem, te Ana? ouvindo. Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo. Você tá me Tá. vendo, me ouvindo? A sua imagem ficou um pouquinho Embaçado, né? Eu também tô engraçada. vendo. Deixa eu limpar aqui para ver. Estranho, né? Não sei o que que aconteceu. Limpei aqui, mas. Não sei se foi a internet. Ah, agora deu, Melhorou. agora melhorou. Acho que foi uma nuvem. Ah, Uma nuvem mas gelada. é tão legal você falar isso, porque a gente precisa desse cuidado com a pessoa. Mas hoje, por exemplo, eu fui fazer um atendimento, né, de uma pessoa com EB, e essa pessoa tem uns cuidadores que fazem essa troca e não são familiares dela. E aí, assim, a gente precisa ter essa preocupação, né? De fortalecer essas pessoas, porque de fato não é fácil. E os cuidados, eles precisam estar para toda essa equipe, para que essa equipe esteja pronta para atender essa pessoa da melhor forma possível, né? A dona Elza relatou uma experiência super inadequada, né? Que não é o que a gente espera e que não tem mais espaço hoje em dia. Hoje em dia esse espaço não existe mais, né? E cada vez mais a gente precisa mostrar para essas pessoas que ainda acham que esse espaço existe,
que não tem mais. A gente precisa ter esse acolhimento, né, com a pessoa, com a família e com todo o círculo que está envolvido nela. Avô, tio, primo. A gente viu na live passada da Ana Luísa que a família inteira se envolveu, os primos se envolveram com isso. Sim. Então é um momento até de união da família e quem trabalha, o profissional que está envolvido aí nesses cuidados integrais e paliativos, ele usa isso, né, Ana? Ele usa essa rede de apoio. Eu sempre vejo assim nas evoluções da equipe lá do hospital de adulto, eles colocam assim a presença do familiar, quem estava lá, se o familiar, quem é o familiar, se esse familiar está ciente, se ele entendeu. Não é só ciente, é se ele está ciente e se ele entendeu. São duas coisas que só precisa entender, né, Ana? A gente precisa se comunicar da forma certa. É uma coisa que a gente sempre pergunta. A gente sempre pergunta, você entendeu o que eu falei? A pessoa fala, entendi. Então você pode me explicar, né? Para ver se realmente a pessoa entendeu. E a história da Dona Elza me emocionou muito, né? Se essa equipe tivesse utilizando essa abordagem de cuidados paliativos, primeiro, jamais eles estabeleceriam um prazo e eles tentariam ao máximo, né, o contato com outras pessoas, outros profissionais para alívio de sintomas. Eles tentariam ao máximo, né, pensando em várias dimensões, incluindo no sofrimento dela, né? Então deu para ver que foi uma abordagem bem focada na dimensão biológica, exclusivamente voltada para a doença. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que... Eu também me policio muito. Eu evito até falar paciente, né? É uma pessoa com EB. A gente tem que estar repetindo, né, Ana? Pessoa. Sim, é um mantra. Porque às vezes é um mantra. Às vezes acaba saindo, a gente tem que repetir como mantra, a gente tem que se policiar o tempo todo, né? O eterno policiamento. Eu acho que quando a gente começa a falar pessoa, isso vai evocando na gente a olhar realmente para a pessoa e não para a doença dela. Então, eu não estou cuidando daquela ferida, eu estou cuidando daquela pessoa integral que tem nome, sobrenome, tem família, tem gato, cachorro, papagaio, né? Então, acho que toda essa dimensão é muito importante, assim. E uma outra coisa que eu acho, né, a gente falou, então, é alívio de sintomas, controle. Se eu não puder aliviar, se eu não puder controlar, que eu faça o possível para aliviar, né? Se eu não puder controlar, eu tenho que fazer o possível para aliviar qualquer tipo de sintoma. E a gente falou também da importância de cuidar da pessoa, da família dela e dos profissionais que estão envolvidos ali no cuidado, mas acho também importante colocar assim, quando que começa isso, né? Quem que chama isso, né? Eu acho que isso é uma visão que eu tinha. Eu tinha uma visão assim, que a pessoa não estava em cuidados paliativos e de repente ela entrou. Como se abrisse uma porta e ela entrasse então em cuidados paliativos. Eu não vejo mais assim, né? Eu vejo que os cuidados paliativos, eles devem caminhar em conjunto com os outros cuidados. Então, quando que começa? Quando tem o diagnóstico, né? Então, diagnosticou, né? A gente está com um bebê que nasceu agora em Curitiba, a gente nem conhece ainda. Ele tem, acho que 3 ou 4 dias, a doutora Janine vai saber falar melhor. Veja, ele tem 4 dias de vida, a gente já vai começar com essa abordagem. Por quê? Porque ele também precisa dessa abordagem desde já. Quanto tempo vai durar? O tempo que ele precisar, né? Todo mundo vai trabalhar para aliviar os sintomas, os enfermeiros, os médicos, né? Os assistentes sociais, educador físico, a família, enfim, todo mundo. Então, esses cuidados, eles vão se estendendo até quando a pessoa precisar. Mas também a gente tem que, né, colocar uma dimensão muito mais delicada desses cuidados, que é para algumas pessoas, principalmente, né, com quadros de EB mais grave, né, elas vão ter situações de final de vida, e aí esses cuidados eles vão se tornar ainda mais intensos, né, mas não vai ser exclusivo a essas pessoas. E esses cuidados devem se estender. Se ocorrer, por exemplo, a morte dessa pessoa, esses cuidados eles devem se estender no período de luto. Então eu vejo sempre, é uma coisa que sempre me toca muito, acho que a todos, né? Quando a gente vê os posts da Débora contando a história, né, de alguma borboletinha que não está mais aqui.
E aí, você sempre coloca um pouquinho da história da pessoa, daquela família, né? E em alguns meses a gente tem várias dessas postagens, né? Então eu fico pensando, nós estamos pensando no cuidado dessas famílias nessa fase também? Né? Eu não tenho resposta nenhuma nessa live, só estou soltando Tá perguntinhas, criando né? a pergunta. Estou criando perguntinhas, mas, por exemplo, às vezes a gente fica com receio, né? Ai, meu Deus, será que eu entro em contato com essa família? Eu acho super importante reconhecer a dor dessas famílias e prosseguir os cuidados. Porque se eu entendo que a família é uma unidade de cuidado, já fazia parte do meu cuidado antes. E aí, de repente, eu não faço mais nenhum cuidado nesse momento tão difícil. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Cada um aí no seu estado, né? As famílias que têm contato com outras. Às vezes eu vejo que uma mãe, ela perde o filho ou o pai, eles saem do grupo, eles do WhatsApp, por exemplo, sai. E aí ninguém mais faz contato. Então, acho que a gente também tem que pensar sobre isso, né? Ter o cuidado com essas famílias, ter um olhar. Então, eu não tenho uma resposta de como está isso no Brasil, mas acho que a gente pode pensar, né? Se perguntar, será que a gente está conversando com essas famílias, fazendo cuidado a elas? Ou não, né? Uma coisa aí para a gente pensar. Eu não tenho a resposta, né? Mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Eu adorei o seu questionamento, porque é super importante a gente se questionar sobre isso como profissionais e como... Eu acho que às vezes é a internet, Ana, que dá, tipo, uma oscilada. É, né? Acho que é. Vamos esperar ela voltar. É super importante. Hoje mesmo, assim, eu tava falando com uma mãe que há pouco tempo perdeu a sua filha. Agora, assim, antes de entrar na live com você. Assim, a gente tem um grupo aqui no estado e elas não saíram do grupo. É super importante falar desse luto, reconhecer e se manter próximo, porque são momentos tão intensos, né, Ana? A gente que tá lidando com isso de uma forma mais próxima, são momentos tão intensos, são anos tão intensos, né? De cuidados, de entrega, né? Às vezes a família se entrega para aquele momento de uma forma muito integral, às vezes se esquecendo de outros cuidados, e naquele momento ela se vê sem aquela pessoa que era o centro daquilo ali tudo, né? E aí, como é que ficam essas esferas, né? Esses cuidados? É muito legal, fica essa dúvida para a gente, como voluntários aí desse contexto que é a Débora Brasil, pensar, né? Acho que a gente precisa trabalhar isso aí, sim, isso é uma continuidade do cuidado. A gente está aqui para cuidar de pessoas, né? De gente. Então, é super importante. Aqui, a Priscila colocou aqui, ó. Lindo falar sobre esse momento de cuidado pós-luto, Ana. Acho importantíssimo. Ele é muito difícil, né, Ana? Ele é biológico, mas se a gente não tiver um cuidado em todas as outras esferas, né? Na esfera emocional, na espiritual, a gente não consegue passar por isso, assim. Fica mais difícil, né? Ah, com certeza. Eu acho que manifestar nossa solidariedade, nossa lembrança, reconhecer a dor da família, né? Eu acho que isso é fundamental em cuidados paliativos, é o prosseguimento do cuidado, né? A gente está ouvindo muito na televisão a questão da pandemia, né? Várias pessoas perderam familiares por causa do Covid, então até esse contato mais próximo, ele não tá tão legal agora, né? Porque a gente não pode visitar tanto as pessoas, mas a gente pode estabelecer outras formas de contato, assim como a gente está fazendo agora, né? E até eu mostrei a nosso símbolo aqui da APAPEB, curiosamente, né? É uma borboletinha que foi a Tawane que desenhou. E o símbolo dos cuidados paliativos também é uma borboletinha, Mentira, né? não sabia. Curiosamente. É uma borboletinha. Então, tem várias explicações, né? Por que seria a borboletinha nos cuidados paliativos. Mas, principalmente porque a borboletinha, ela passa por várias transformações ao longo da vida biológica dela, né? Ela é uma larvinha, não sei os nomes, tá? Os nomes corretos lá, se tem algum biólogo
biólogo aí pode nos ajudar. Mas ela é uma lagartinha lá, de repente ela se fecha num casulo, demonstrando, assim, a gente vê em alguns livros essa fase de sofrimento, de introspecção que a gente muitas vezes passa na vida, né? Só que essa fase é o que vai transformar ela na borboletinha, né? Então, para representar, assim, todas as fases que a gente tem na vida. Então, eu penso que muitas vezes alguns sintomas, algum tipo de sofrimento também é transformador, né? Para a pessoa, para a família dela. Então, a borboletinha, ela também simboliza os cuidados paliativos, né? Para a gente pensar que essas transformações, todos nós vamos passar, né? Por essas transformações. Ai, que delícia, Ana. Ouvir isso, eu não sabia. Gente, Aham. eu aprendo tanto no Debra Talks. Que sorte que eu tenho de poder conduzir essas lives, porque, nossa, eu aprendo muito. Ana, pra gente fechar alguns conceitos, a gente já está com quase 40 minutos conversando. Para a gente fechar alguns conceitos e ficar bem claro para as pessoas que estão aqui e que participaram, que vão ver depois, eu até queria que as pessoas colocassem aqui quem participou da enquete. Cuidados paliativos não é para quem está morrendo, né? É para quem está vivendo. E como começar? Eu acho que primeiro começando a estudar essas outras dimensões mesmo, sabe? Por exemplo, a dimensão da família. Como que nós, profissionais, ou até as próprias famílias, né? O que a gente pode pensar em termos de cuidado para a família, né? Estudar como se dão as relações. Na live de capacitismo, a gente falou um pouco sobre as famílias, né? Às vezes tem algumas famílias que têm posturas extremamente capacitistas em relação à pessoa com epidermólise bolhosa, e isso gera um sintoma muitas vezes, né? Gera uma ansiedade, gera aumenta o prurido, aumenta a dor, porque postura capacitista, ela estrangula a voz daquele sujeito. E às vezes desde pequeno, desde criança. Então, veja, às vezes investigar todo esse contexto familiar é super importante. Acho que a postura capacitista, ela pode contribuir para aumentar um sintoma, trazer um sofrimento mais intenso? Pode sim. Outra questão que eu acho que todo mundo sabe, né, e eu acho que a gente precisa estar atento, são as questões sociais. Né? Então, muitas vezes, essa questão de não conseguir as coberturas, né, os curativos, ou os hidratantes, ou o protetor solar, ou uma medicação adequada para dor, ou a gente tem alguns relatos até de pessoas que pedem emprego, como a dona Elza comentou na live dela, né? Ela saiu do emprego, mudou para casa da mãe e teve que assumir o cuidado da filha de uma outra forma. A vida dela mudou totalmente, né? Mas tem pessoas que não têm uma rede de apoio, então acho que a gente precisa investigar. A pessoa tem rede de apoio? Às vezes não tem. Às vezes é aquela mãe sozinha ou aquele pai sozinho, com poucas condições, faltando trabalho, faltando comida. Então eu acho que a gente precisa acessar todas as redes sociais que estiverem ao nosso alcance para tentar dar o suporte para a pessoa. E a gente também tem que cuidar para não ter uma postura capacitista, né? Eu acho que a luta da Débora e de diversas associações é para que o Estado, o governo, ele assuma a responsabilidade com essas questões, né? Até a portaria que foi lançada agora, né? É um reflexo da falta de percepção de tudo que essas famílias precisam, até do ponto de vista biológico. Então, qual é a pessoa, a família, que não vai ter um sintoma exacerbado quando vê que vai faltar um curativo, que vê que vai faltar a medicação para dor, que não vai ter o creme para, sei lá, reduzir a coceira. Então, essa luta, né, é uma luta, eu considero uma luta, ela também faz parte dessa rede de cuidados, né, super faz parte. Então, eu acho que, como que a gente pode cuidar? Acho que a Tatiane lançou o livro lá para falar nas escolas, acho que as associações fazem muito esse trabalho, né, a Débora faz também, para ir nas escolas, para fazer live, falar sobre a doença, mobilizar a sociedade. Isso é cuidados paliativos também. A gente está indo atrás de melhores condições, de qualidade de vida. Se o objetivo dos cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida, essa luta toda, ela também faz parte desses cuidados, né?
Sim. Ai, Acho que esses são alguns exemplos, né? gente, que perfeito. A Roberta colocou aqui. Perfeito, Ana. Gente, é perfeito. Eu não tenho nem que complementar, porque é perfeito. Assim, eu tô só aqui te ouvindo, Ana, assim, tipo, aprendendo com você. Quero até que você fale mais, porque eu tô adorando, assim, tô aprendendo demais. Eu acho que também tem uma médica, né? Ela era médica, era enfermeira, eram várias coisas, né? Que foi quem criou os cuidados paliativos, né? Tem duas pessoas que são bem marcantes nessa área, que foi a Elizabeth Kubler-Ross e a Cicely Saunders. E elas sempre descrevem nos livros delas, né? O sofrimento não tolerável é aquele que não é cuidado. Então, o exemplo que a dona Elza deu é perfeito. Ela tirou a filha dela de um hospital, por quê? Ela estava com um sofrimento que não estava sendo cuidado. E o que, que ela foi buscar? Cuidar. Exato. Então, cuidar. Ela foi atrás da espiritualidade dela, né, da família Ela dela, acreditava. do que ela acreditava, Perfeito. de quem deu o Colocou toda apoio aquela para ela. força naquela. Ela pegou, foi para onde, para a terra dela, onde ela se sentia segura, onde ela acreditava naquilo, onde ela tinha uma rede de apoio. Ela criou um diário naquilo tudo que ela acreditava. Você imagina a força daquilo ali, né? Sim. Ela não estava assim, comeu cenoura, deu certo. Não comeu, não deu. Sim, Sim. toda aquela crença naquilo ali, né? Me marcou falando que ela pegava o arroz, botava para secar, para pilar, para fazer pão, pão sem glúten. Naquela Sim. época onde não se falava Nem no se que é falava. glúten, no que é comida natural, no que é comida vegana, no que é comida, sabe, anti-inflamatória. Hoje não se falava de nada daquilo. A dona Elza colocou toda aquela energia dela naquela crença daquilo ali e foi, né? E Sim, deu eu acho super que certo. o exemplo, o relato dela foi muito legal, né? E a gente pode auxiliar as famílias nessas questões, né, doutora Rosali? Aí atrás daquilo que o coração diz. Uma coisa que eu aprendi muito também nesses cuidados é escutar o que a pessoa está me dizendo, né? Então, eu sempre penso que a mãe, o pai que estão ali todo dia no cuidado, ou a avó, né? Tem muitas vós que fazem o cuidado, eles são soberanos, né? Então, muitas vezes a gente fala, não, use tal coisa. Aí a família fala, não, mas isso vai fazer mal. Isso já vai fazer mal. E às vezes você não dá ouvidos, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Valorizar, dar ouvidos ao que as pessoas estão dizendo para você, não ficar insistindo, né, numa coisa que você sabe que não vai dar certo. Essa mãe que eu relatei para você, o cuidado, né, que eu e Roberta, a gente foi num domingo à noite lá na UTI, muitos dos conflitos que ela tinha eram relacionados a isso. Então, ela dizia assim, eu quero dar banho no meu filho junto com você. Ela dizia para técnica de enfermagem ou para enfermeira. E a enfermeira dizia, não, nós sabemos fazer o cuidado. Você vai ter que sair da UTI enquanto nós estamos dando banho. E ela falava, não. Então, assim, isso causou sofrimento tão intenso nela, que, assim, essa situação foi para lá na direção do hospital. Né? E o discurso era, ela não aceita os nossos cuidados. Veja, Nossa, essa olha, visão biológica, né? Não é ela que não aceita. Eu acho que assim, a equipe também tem que aceitar o cuidado dela, porque ela faz parte, a família faz parte. Então, toda vez que eu quiser excluir a família, penso que não vai dar certo, né? não tem como, Não né, vai dar Ana? certo. Não vai dar Já certo. começou errado. Já começou Exato, eu errado. penso assim, quem está cuidando, seja a avó, seja o pai, ele sabe muita coisa. Então a gente tem que considerar esse saber. Eu acho que o cuidado paliativo considera também o saber da família. Eles sabem como pegar na pessoa, na criança, eles sabem o que já deu certo, eles sabem o que não deu certo. Eles vão se abrir para novas sugestões à medida que a equipe também estiver aberta, né? Aí vai se estabelecer uma relação de confiança. Então, eu acho que isso é bem importante. Muitas vezes eu observo que a equipe quer seguir um modelo mais tradicional de cuidado, focado na doença, né? Não focar muito a família nesse processo, e isso gera sofrimento adicional, né? E E para a equipe sofrimento também, né? adicional não é legal. E a equipe não percebe que gera um sofrimento para a própria equipe. Porque entra num embate que é desnecessário. Você gasta uma energia no lugar errado. Quando a sua energia tem que Exato. estar voltada para o cuidado, para aquela pessoa melhorar, você está gastando para mostrar que você sabe fazer, que você está certo.
você Sim. acaba gastando energia num lugar errado. Assim, a família, ela é tão importante nesse momento, porque mesmo que a gente soubesse tudo, naquele momento, a pessoa às vezes só quer a família. Só quer a mãe, só quer o pai, só quer o tio, só quer o avô perto. E é importante que você dê isso, porque a família também quer isso naquele momento. Assim, eu não consigo imaginar você ser obrigada a se afastar naquele momento que você acha que seu filho mais precisa de você. Olha, esse momento, seu filho mais precisa de você, mas vem cá, fica fora. A gente vai te excluir. Você não vai participar, porque a gente sabe. Não, é tão ilógico, né? É ilógico. É ilógico. Eu acho que isso é ilógico, né? Como a gente falou, a relação de confiança, ela tem que considerar o saber de toda a família e ela tem que também, por isso que a nossa luta vai ser sempre incansável para conseguir os recursos. Por exemplo, a gente teve um relato de uma mãe que numa situação de falta de luz, aqui no Sul tem muito temporal, sempre está faltando luz, e ela teve que tirar o filho de casa na falta de luz, o filho que usava traqueostomia, para ir ao mercado, o mercado tinha gerador, para ela poder aspirar o filho lá no mercado. Então, assim, vejam, a gente precisa também lutar para que essas pessoas tenham insumos mínimos. Então, o fortalecimento das associaçõões, da Débora, essa luta incansável, também faz parte desses cuidados, para que as pessoas não tenham essas histórias na sua biografia, né? A biografia não precisa ter isso, né? Não precisa. A biografia pode ser recheada com outras histórias e não com esses episódios. Então, nossa luta, eu acho que é para isso, é para ter qualidade de vida na biografia das pessoas e das famílias, né? Cuidados paliativos. Sim. A gente não pensa que isso tudo é cuidados, mas é. Por isso que eu acho que mesmo quem não tem a formação, muitas vezes faz cuidados paliativos sem saber. Como que a gente pode começar fazendo isso? Acho que falando sobre isso que a gente está fazendo e lendo, né? Os profissionais de saúde têm que ler sobre isso, as famílias também, para exigir também os seus direitos. Então, ler sobre essas outras dimensões do cuidado, ler sobre os cuidados paliativos, eles nos ajudam a ter uma postura diferente nas situações, né? E eu não estou dizendo que porque eu tenho essa formação eu tenho uma postura melhor, mas eu acho que a gente precisa tentar, né? A gente precisa tentar. Tentar falar sobre isso já é um grande começo. Como que isso está no Brasil? Muito distante ainda, né? Muito distante de ter uma efetividade, muito distante. Mas eu acho que se a gente está aqui falando sobre isso, já é um bom começo. Eu não sei, vocês que foram no congresso lá em Londres, teve alguma palestra, alguma coisa sobre cuidados paliativos ou não? Eu não fui, Janine e Priscila estão aqui no elas podem comentar com a gente se teve. Comentar, eu não fui. Na Suíça, que eu fui em 2018, teve falando sobre o controle da dor e do prurido nessas outras esferas. Então, eu sempre falo que foi uma palestra que me marcou muito, porque eu imaginava que eu fosse ver muita coisa de medicação, e na verdade eu vi controle da dor e do prurido com hipnose, com mindfulness. E eu vi que as pessoas estavam estudando a efetividade dessas outras terapias no controle de sintomas biológicos reais. E que por muitas vezes eu tinha dificuldade, muitas vezes não, todas as vezes eu tinha dificuldade de controlar com remédio. Sim, então, eu acho que nessas situações... Mim foi uma mudança, sabe, Ana? Eu até então, eu não tinha isso. Eu virei achar, eu falei, uau, que incrível, né? Essas pessoas que estão fazendo ciência em países de primeiro mundo, que tem tudo à sua disposição de medicamento, dos melhores do mundo, melhores curativos, elas estão estudando hipnose, elas estão estudando yoga, elas estão estudando mindfulness como terapia para controle dos sintomas. E isso é cuidado paliativo. Então, tudo foi se encaixando assim nessa realidade e foi mudando o meu preconceito sobre isso. As práticas integrativas, né? Gente, 2018, tá? 2018. Não tem nem 2 anos ainda.
Sim, eu acho isso fantástico. A partir do momento que a gente sabe já que a doença e os sintomas refratários, que são aqueles que refratário é aquilo que já, assim, já foi feito de tudo do ponto de vista farmacológico, todos os medicamentos, coberturas, tudo que era possível, e o sintoma persistiu, a gente sabe que muitas vezes tem que se pensar nessas outras dimensões. Então, hoje já se sabe que essas outras dimensões influenciam no sintoma. Então, a gente precisa buscar as práticas integrativas para complementar o tratamento, né? O alívio, o controle. Então, você citou mindfulness, acupuntura, né? Tem os florais, aromaterapia, várias coisas, né? Que podem ser tentadas, né? E sempre pensando naquilo que te faz bem. Muitas vezes você está, sei lá, com uma dor exacerbada. Bem, aquilo que te Sim. acalma, aquilo que fala pro seu coração, aquilo que Sim. faz, assim, você pensar em outra coisa. Você, às vezes, sair do seu próprio, daquele momento, do seu próprio corpo e vivenciar uma outra experiência. Sim. Né? Meditação, yoga, né? Já tem alguns estudos também que falam dos benefícios dessas práticas. Eu tenho alguns pacientes que narram, assim, às vezes no momento de dor intensa, buscam colinho, né? Isso não tem ciência, né? Colinho. Mas Às vezes você dá um colinho? colinho, sei lá, a pessoa tem, não sei, 30 anos, mas com colinho de alguém que ela gosta, percebeu que aquele sintoma melhorou, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em outras possibilidades, que não apenas as farmacológicas. Como eu disse, estudar as farmacológicas é muito importante, mas esgotou todas as possibilidades de tratamento farmacológico, tem que começar a pensar nas outras coisas também, né? E quais coisas? Várias, né? Não, gente, assim, tem coisa mais gostosa para a pessoa que recebe, para a pessoa que dá o colo? Sim, não tem, né? Verdade? Não As tem, duas não pessoas tem. ganham, né? Ganha quem recebe e ganha quem dá. Não tem coisa mais gostosa Sim, do que isso. sim. A Priscila E colocou aqui, vendo... ó, respondendo. Só trabalho de Congresso de Londres. Ana, teve sim um pupurri de informações, incluindo a meditação, apoio psicológico, busca por direitos e apoio governamental. Teve uma visita antes do Congresso ao Centro de EB de Londres, da Débora. Acho que vendo seu talk de hoje, percebo que foi falado sobre cuidados paliativos o tempo todo. Sim. A gente não associa, né? O ano passado, eu fui para a Espanha para conhecer a estrutura que eles têm lá de cuidados paliativos. O que eu senti? Nós aqui, nós temos muita estrutura no atendimento do ponto de vista farmacológico, né? Até nossas normas, nossas rotinas, nossos procedimentos, protocolos são muito bem organizados, às vezes não tão organizados, né, mas melhor organizados. E quando eu cheguei lá, o que eu percebi? Que essa parte não era tão organizada lá, como nós aqui, sabe? Mas eles têm um cuidado com a dimensão psicoafetiva e espiritual das pessoas que eu fiquei chocada. Eu lembro no meu primeiro dia de visita, num hospital especializado nisso, um dos médicos, ele sentou na cama de uma das pessoas que estavam internadas para fazer ver como que ela estava, fazer a anamnese, e ele pediu para que eu sentasse na cama também. E eu disse, não, eu estou bem em pé. A gente não tem costume de sentar na cama do paciente. Né? Eu só penso na controle de infecção, né? E ele falou, não! Tipo assim, eles ficaram extremamente, assim, com estranhamento. Aí até que eu sentei. Então, assim, o que eu percebi lá? Pessoas mais velhas, adultas, por exemplo, se a pessoa quer fumar, ela vai fumar. Se a pessoa quer comer, sei lá, o filho quer comer, na parte de pediatria, eles têm carrinhos com guloseimas, então pode comer o que quiser. Pessoa quer tomar um chopp, né? Até isso eu fiquei meio chocada, assim, porque no hospital tinha chopeira, né? Eu nunca vi isso aqui. Então, assim, é uma outra dimensão, não é de, assim, não é essa visão paternalista que a gente tem aqui, de que eu tenho saber e você é realmente um paciente, eu sei o que é melhor para você. Então lá eles têm essa visão de que nós dois juntos vamos encontrar o que é melhor,
né? Então, por exemplo, eu tô com muita ansiedade, eu quero comer um chocolate. Vamos encontrar um chocolate, né? E aqui a gente, em alguns lugares, a gente não tem muito essa visão, né? Não pode trazer o chocolate de fora, o chocolate não pode, Não pode né? entrar Então, acho que no hospital. não pode entrar, exato. Então, quando eu vejo esse depoimento da mãe, né? Quando ela diz que a equipe da UTI pediu para ela se retirar na hora do banho, isso vai contra todo esse cuidado que eu vi lá. Lá, nossa, tem muita participação da família, da equipe, esse cuidado, né? Não é igual a gente entra aqui no quarto e cumprimenta com a mão, né? Lá é um abração. Então, eu achei bem interessante. Foi uma coisa que eu aprendi, que a gente pode ser mais caloroso com as pessoas, né? E escutar a real necessidade delas, né? A real mesmo, o que elas realmente estão precisando, a gente vai tentar conseguir. Gente, tem 1 hora de live. Ana, tem 1 hora que a gente está conversando e eu tô apaixonada. Sim, hoje eu acordei, tive que ver um paciente que não evoluiu muito bem na UTI, depois fui ver uma paciente também com EB, foi um atendimento, hoje foi super legal, porque eu percebi isso aí, hoje a gente colocou música na hora do banho, rock antigo, ela é super nova e ela gosta de rock antigo, assim, falei, não é da sua época, mas ok, vamos ouvir Queen, Guns N' Roses, e ela cantando do jeitinho dela e a gente fazendo lá a troca do curativo e como isso foi legal para a equipe que estava envolvida também, como foi leve, foi melhor e como uma música, né? Uma música do YouTube, como é que fez toda a diferença. E no final ainda falei com o pessoal, com as cuidadoras, falei de tudo que a gente fez hoje, eu acho que o que mexeu mais foi isso, foi a gente tá conversando, tá interagindo, tá tirando o foco disso aí, tá colocando uma outra música, tá deixando ela participar do que é bom ou que não é bom para ela, mesmo que a gente saiba o que é bom. Se até aqui tá bom, ok. Se daqui para cá já não tá tão legal, ok também. Ok também. Sim. A gente vai descobrir uma outra forma de cuidar daquilo ali, se for necessário. Né? Eu acho que é isso. Ai, que lindo. Essa questão da música achei uma delícia, doutora Roseli, que história bonita, né? A gente tem uma família aqui que sempre coloca também música, acho que é legal, muito legal. E também lembrar que a gente não vai ter todas as respostas para tudo, né? A gente está numa eterna busca, a gente não tem todas as respostas. Muitas vezes as pessoas, as famílias ficam também numa angústia por não ter respostas para todos os problemas. E a gente também não tem. Né? Às vezes, quantas vezes eu já fiquei angustiada por não ter todas as respostas, né? Então, acho que a gente tem que também ter consciência da nossa limitação, né? A gente tem limitação, mas adorei teu exemplo da música, acho que é isso aí, não tem uma receita, né? Mas a gente vai buscar o que faz bem ali para o momento, né? Para o bem-estar da pessoa. Ai, que delícia de live, gente, que live leve uma terça-feira, né? Todo mundo aqui... Vamos começar com boas vibrações, né? A terça-feira. Todo mundo aqui colocando que, nossa, todo mundo quer ir no hospital da Espanha. Vocês não que aí que querem ir também. Claro, se vocês quiserem, tem uma rede lá, se vocês quiserem procurar na internet, é San Juan de Dios, mas eles têm, é bem no centro, assim, de Sevilha, eles têm até, para as pessoas mais velhas, né, eu fui visitar hospitais que atendiam criança, adulto, idoso, e nesse dos idosos, eles tinham até cabeleireiro, né, eles tinham cabeleireiro, eu achava o máximo, assim, as pessoas acordavam de manhã e iam se arrumar para tomar o café, né? A louça, eu achava muito interessante o cuidado que eles tinham com o alimento, com a louça, não era nada feio, sabe? Era uma coisa, assim, para celebrar mesmo, sabe? Celebrar os momentos e muita liberdade, assim, então se a pessoa, por exemplo, se a mãe, uma coisa que eu tirei até umas fotos lá, eles têm em alguns hospitais que atendem pediatria, eles têm cozinhas e ambientes compartilhados para a família. Então, se a família quiser, por exemplo, fazer uma comidinha especial para a criança, ela mesma pode fazer. Então, aqui a gente não tem essa... Né, o nosso controle é outro. Por isso que eu digo, o nosso controle de infecção é muito mais rigoroso, né? Não estou dizendo que isso é certo ou que é errado.
mas estou dizendo que eu vi uma possibilidade, né? Então eu penso quantas mães que estão assistindo aqui, ou pais, né, ou avós, como a dona Eva, lá que fazia toda a comida certinha, já sabe que não dá certo, de repente Que não podia interna, ir no hospital. parece que quebra toda essa sequência do cuidado, né? Então eu acho que lá eu via muito esse respeito. Não, eu sou acostumada a dar para ele um mingau de não sei Assim, o quê, Ana, né? gente, a live vai cair, mas a gente volta só para se despedir, Ana, pode ser? Tá bom, pode ser. Tá, gente, se a live Agradecer a todo cair, mundo. se a live cair, a gente vai voltar para se despedir de todo mundo e continuar, finalizar esse assunto, tá bom? Porque faltam só 20 segundos, 18 segundos, mas várias pessoas aqui dando parabéns. Parabéns, Ana e Rosali, foi muito esclarecedor. Utilizamos pouco os cuidados paliativos. A Maria Helena tá aqui, colocou: cuidados paliativos são qualidade de vida. Live maravilhosa.